O ano de 1976 foi marcado por uma coincidência estarrecedora. Dois ex-presidentes da República, que articulavam oposição à ditadura militar, morreram em um intervalo de 106 dias. Esse mistério abre caminho para A Conspiração Condor, filme de André Sturm, que chega ao circuito em 9 de abril. Estrelado por Mel Lisboa, o thriller político, que mistura doses de ficção e de história, tem produção de Liz Reis. A sócia da LEP Filmes é entrevistada de hoje no Fazendo a Parte. Liz, uma honra estar Olha, com você aqui. a honra é toda minha, Vinícius. Prazer em estar com vocês e poder falar um pouco do nosso filme, que é uma obra do coração. Ah, que bom. Bom, é, esse filme ele se volta para as mortes do Juscelino Kubitschek e do João Goulart, nesse intervalo muito curto. É, como é que foi para vocês mergulharem nessa história? Bom, esse filme chegou para mim através do André, que fique bem claro, né? Ele já estava tentando produzir há um tempo, há uns 4, 5 anos atrás, acho que com outras produtoras, que acabou não acontecendo, eles estavam numa fase de desenvolvimento de roteiro, até que ele encontra um roteirista maravilhoso, que é o Vitor Bonini, e o Vitor entende a alma do que o André gostaria de contar. Nesse paralelo, ele também me conhece. A gente já se conhecia, mas a gente não tinha trabalhado juntos, tá? Tinha trabalhado em coisas de teatro, quando ele estava de secretário, mas nada oficialmente a nossa parceria juntos. E aí ele me convida e eu falo, ok, quer produzir esse meu filme? Quero, vou entrar nos editais, quando a gente for contemplado, eu volto a falar com você. Aí ganhei. Ganhei um primeiro edital de médio orçamento, liguei para ele e falei, aí, ganhamos. E aí começamos, demos start nessa produção. Num tema que, se você pensar atualmente, é o passado mais presente que a gente pode considerar com tudo que a gente está vivendo. O André costuma brincar que o Trump ligou para ele e falou: Ó, vou te dar uma folguinha aí, te dar um prêmio para o seu filme. Uma bilheteria, ele fala, uma bilheteria, não foi prêmio, não. Uma bilheteria para o seu filme e vou lançar uma bomba. E foi mais ou menos o que fez. Mas, ao mesmo tempo, fala muito para a gente refletir, né, Vinícius, em tudo que a gente vive. Hoje em dia, a gente tem redes sociais positivamente, né, mas também negativamente por conta das fake news. Mas, se você considerar que a história foi silenciada, porque tudo que a gente fala no filme, com exceção da personagem Silvana, tudo é fato real. A Silvana uma personagem de ficção, mas quantas Silvanas não existiram naquela época, né? Que foram silenciadas. E eu não vou falar o final do filme aqui, né? Senão perde a graça. Mas Liz, não sei se você me reconheceu, porque quase 99% das pessoas não reconhecem, mas eu vivi a Maria Teresa, tá? No filme. E eu falo que, assim, eu li a biografia do Wagner William, que escreveu um livro maravilhoso sobre a Maria Teresa, e mergulhei nessa personagem, sendo mulher, sendo produtora, produzir cinema no Brasil, ser mulher no mundo do audiovisual, que ainda é bem masculino, apesar de ter muitas mulheres já brilhando, mas ainda é, né? Porque e não numa forma pejorativa de falar: os homens", não, nada disso. Eles começavam porque eles tinham mais acessibilidade por serem homens, e hoje em dia esses homens que estão aí deram espaços também para essas mulheres, e hoje eu sou uma dessas mulheres que estou aqui já em 10 anos de produção em audiovisual, porque eu venho da publicidade e do teatro, eu já produzi mais de 50 obras. São Nossa. bastante obras, é. Muitas documental, eu fiz recentemente o documentário super premiado do Milton Nascimento, Milton Bituca Nascimento, e agora espero ser bem premiada também com um Condor,
porque eu acho que o filme, apesar da gente não ter tido um grande orçamento como os filmes do Oscar, a gente teve um médio orçamento, a gente conseguiu deixar o filme com a gente priorizou, eu sempre falo, eu como cineasta apaixonada, claro que todo produtor gosta de ganhar dinheiro, mas mais com a distribuição do filme. Eu priorizei praticamente 99,5% para o filme. Então, eu tentei priorizar o dinheiro e trabalhar com esse recurso o máximo possível para que a gente tivesse uma qualidade de tela como você assistiu. E é E isso. Mas as pessoas acham que a gente gastou mais. eu tenho curiosidade de como foi também esse desafio seu. Você falou desse 99,5 destinado, né, para se voltar para essa feitura do filme, o quanto foi desafiador esse trabalho, porque dá para ver uma reconstituição de época muito bem feito, dá para ver também, inclusive, o trabalho de trazer os atores para selecionar esse elenco também que vocês conseguiram trazer e também todo um cuidado de reconstruir 76, trazer essa direção de arte muito bem feita também, que a gente vê na tela. É, como é que foi esse cuidado todo, se voltar dessa maneira tão meticulosa que a gente vê? Olha, acho que também o fato de eu estar, assim, ter um pouco tempo de audiovisual, porque 10 anos não é nada se você comparar ao mercado, né, mas ter produzido tantas obras, eu sou muito estudiosa em leis, em orçamento e como executar um bom orçamento, mas ao fato de eu ser atriz, eu não e eu fico muito feliz, porque o meu set, se você perguntar para qualquer pessoa de um motorista a um executivo de alto escalão, eles vão dizer que eu trato todo mundo muito bem e com muito respeito, e eu acho que é assim que tem que ser, porque eu sou mulher, eu venho de uma se eu venho de uma sociedade. Meu pai é um homem maravilhoso, mas ele falava para mim, quando eu estava estudando: "Por que que você quer estudar? Você precisa casar bem". Ele falava isso na loucura dele, né. E aí eu falei: "Pai, essa filha que você teve não vai ser uma mulher sustentada por nenhum homem. É mais fácil sustentar um homem do que ser sustentada, mas eu prefiro a igualdade". Então, o mérito não é só meu, né, o André me ajudou muito, na parte de orçamento não, porque ele já tinha produzido alguns filmes e ele falou: "Liz, eu não quero saber de orçamento, eu quero um filme assim, 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 você consegue?". Eu falei: "Vou estudar". E aí eu tinha um time de executiva muito bom, uma delas é minha sócia, Beatriz Reis, e aí tinha o Alessio também, que era meu diretor de produção, e a gente sentou horas estudando, mas nós fomos, assim, vale dizer que nós fomos acolhidos pela cidade de Iguape, porque o edital que eu fui contemplada, ele exigia que você filmasse pelo menos 70% da produção fora de São Paulo. E nós escolhemos uma primeira cidade que acabou não dando certo, depois o André sugeriu Iguape, nós fomos numa reunião com o prefeito da cidade, porque se a cidade não está disposta a fechar rua, a nos ajudar a falar com as pessoas locais, não acontece, né. Acontece, mas não do jeito que a gente precisava. Então, você filmar fora da cidade de São Paulo, fez com que o orçamento ficasse muito mais viável, porque uma locação, o preço de uma diária em São Paulo são 10 diárias em Iguape. Essa é a diferença em orçamento, né. Porque a cidade precisa economicamente receber uma filmagem onde a gente tinha 400 pessoas, onde a gente gerou, no mínimo, no dia de figurantes a gente gerou mais, chegamos a 300 pessoas, mas no mínimo, diretamente na produção, a gente tinha de 30 a 40 pessoas, tá, dependendo da diária local. Desde faxineiros, ajudantes, platôs, assistente de produção, produtor de locação, produtor de veículo, que eles arrumavam os carros de época para a gente ao redor, porque se você leva de São Paulo é 1000 vezes mais caro, né. Então são várias coisas que fazem um orçamento dar certo. E e aí caracterizar, e nós tivemos também Ana Rita,
que foi Ana Rita Bueno, que foi maravilhosa na caracterização na parte de arte, porque também não tínhamos um recurso enorme, então ela tinha que se virar. E uma coisa é você produzir um filme de época em São Paulo, outra coisa é você vir construir um filme de época fora de São Paulo, né? Por causa de conta do pedágio, da quilometragem, que o que se mais gasta num filme, se você quer saber, Vinícius, eu não sei se você sabe, mas é com transporte e alimentação. Por conta da logística mesmo. E a gente não teve nenhuma reclamação de sindicato, a gente cumpriu tudo certinho, hospedamos os nossos atores e a nossa equipe nos melhores lugares. Tivemos um catering maravilhoso, que até hoje a Mel Lisboa até fala: eu nunca comi tão bem, ela é vegana, né? Nunca comi tão bem na minha vida, porque era aquele catering todo dia, né? E aí eu acho que é isso, eu acho que todo mundo que estava todo mundo que fez parte do projeto somou para que o filme acontecesse de uma forma econômica e desse certo para a gente ter um bom resultado. Você me pergunta se eu gostaria de mais verba? Sim. Ah, Maria Tereza podia estar lá na Argentina filmando, entendeu? É isso. Gostaria? Gostaria. Mas nós caracterizamos de um jeito que Maria Tereza estava na Argentina, né? Eu acho que é um pouco essa logística de produção, esse estudo que nós fizemos antes. Nós fizemos 4 meses de pré-produção na equipe executiva mais enxuta e fomos desenhando, esse orçamento para dar certo. Entre o edital e depois vocês chegarem a filmar, a rodar o filme, foi quanto tempo? Olha, a gente foi bem rápido, para falar a verdade, porque eu já tinha planejado, antes de entrar no edital, eu já vinha estudando como seria, porque assim, se eu não ganhasse esse edital, eu ia ganhar algum, então eu já me preparei. Eu queria muito fazer o filme, para como seria se eu fosse contemplada, para esse orçamento, para um orçamento maior. Eu tinha 2 editais que eu gostaria de ter ganhado, e aí eu ganhei esse primeiro. Então eu já estava mais ou menos, eu já vinha há uns 2 meses estudando, eu e a Beatriz, que é minha sócia, como a gente iria estruturar. Mas eu precisava de verba para trazer outras pessoas. Aí muitas conversas, o André ficou trabalhando muito focado no roteiro com o Vitor, que também, aliás, vale dizer que veio na parceria, que se a gente fosse contemplado, ele receberia. Então ele nos ajudou muito nesse sentido, porque não é fácil você ter um roteiro antes, né? E ele veio nessa parceria. A gente já tinha contratado ele para uma outra coisa anteriormente, então tinha uma relação e ele topou essa empreitada. E aí nós 4 estávamos trabalhando, André com o desenvolvimento e eu e a Bia no desenvolvimento de produção. Quando efetivamente caiu o dinheiro, que foi maio, eu startei na semana seguinte. Já contratei a equipe oficial, que precisava estar nos 2 primeiros meses, e aí trabalhamos mais 2 meses para resolver. Aí depois mais 1 mês e meio de pré-produção com a equipe total de todos os setores que a gente precisava, a Isis no figurino, maravilhosa, a a Ana na arte, que eram as principais que tinham que estar, o Sung, que veio, que ele fez essa seleção de elenco, né? Eu indiquei, claro, alguns atores que eu já estava acostumada, porque são muitos atores, né? André trouxe várias opções que ele queria e Sung trouxe a maioria por ser o diretor de casting da gente. Ah, e aí a gente desenhou, explicamos para os atores também, porque o ator, eu sou atriz. Se eu amo um filme, eu vou acabar fazendo ele entendendo que é baixo orçamento. O valor está publicado no Diário Oficial, não tem como mentir, né? Então o ator sabe o valor. E aí, se ele se apaixona pela história, se ele se apaixona pelo personagem, se ele vê que tem outros atores de peso, tudo isso ajuda. Né? Quando você fala assim,
O Pedro Bial tá dentro, o Dan tá dentro, a Mel tá dentro, a aí vai vindo, né? Maria Manuela, aí vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Aí a gente conseguiu vários atores que talvez não sejam tão famosos, porque não estão na Rede Globo, mas são atores de peso e de história, de teatro, né? Que são consagradíssimos e que merecem o mesmo glamour de todos os outros que estão na Globo, né? Eu acho que foi isso, a gente trouxe um elenco sensacional e eu vou voltar a trabalhar com todos eles, porque eu não tenho nada para falar absolutamente de ninguém, todo mundo foi muito lindo. E falando no elenco também, o quanto é significativo você ter, até mesmo você citou o Pedro Bial também, o Pedro Bial fazendo o primeiro papel dele, ele mesmo disse, né? A primeira atuação para valer, né? Ainda mais um papel histórico, né? O Carlos Lacerda, né? Sim, polêmico, né? Não, e o Pedro Bial, eu vou te contar. Ele chegou em Iguape, ele fez um ensaio online com o André, que eu não participei. Ele chegou em Iguape, nós fomos jantar no dia que ele chegou, e ele tinha gravação, não sei se no dia seguinte ou no outro, acho que já no dia seguinte. Fomos jantar, ele tinha lido tudo de Carlos Lacerda. Ele chegou, ele deu uma aula pra gente, assim, sabe? Uma pessoa linda, uma pessoa ah, que dá prazer de conversar, porque é muito inteligente, muito objetivo nas decisões. E aí se propor a passar, mesmo que seja uma tinta que sai depois, mas passar uma tinta no cabelo. Ele queria tudo. A gente que falou não precisa, ele queria se caracterizar mais ainda do que ele estava. E eu falei, e a gente falava não precisa, porque é uma homenagem. Todo mundo pode saber que é o Pedro Bial fazendo, né? Mas ele estava numa entrega que eu falei, "Ih, vai virar ator, vai virar ator." E ele se entregou para valer, foi muito gostoso. E assim, a gente fala com ele, qualquer coisa que você precisa do filme, ele está sempre aberto, mesmo com a agenda complexa que ele está sempre solícito, está sempre tentando fazer, nos atender. É uma coisa maravilhosa. Eu ganhei um amigo e fico feliz. Ele, inclusive, ele recebeu preparação, né? Parece do Zé Dionísio, né? Ele falou, né? Isso ele fez escondido. Olha, Depois ele contou, porque ele falou: "Não, eu não vou passar esse", e o Dionísio é maravilhoso, né, não precisava, mas não escondido, mas ele não contou, ele não virou pra gente: "Olha, nossa, eu quero um preparador", porque ele podia ter solicitado para a produção. Não, ele foi e contratou o Dionísio, não foi a gente que contratou para ele não, isso que fique bem claro, tá. Ele contratou pela dedicação dele mesmo. Assim como eu também faço com a minha Maria Tereza, que eu faço quando eu faço algum personagem, que eu vou atrás de alguém para me instruir, né. Ah, mas no caso dele não, foi uma preparação mesmo, ele ficou estudando para ele decorar o texto, porque ajuda o preparador, principalmente para decorar, né. Ele contratou o Dionísio. Ele fez surpresa, porque o André podia ter ficado com ciúmes, vamos falar a verdade. Porque tem diretor que não gosta de preparador. é claro, e ainda fazendo um personagem, por mais que ele não apareça muito no filme, mas as participações dele são relevantes, né? Até pela figura que é Carlos Lacerda e o quanto é significativo para a história também, para a história do Brasil, para a história do filme também, né? Mas Sim, e ficou impressionante também a maneira como aparece também no em A Conspiração Condor. ele tá um arraso mesmo. Parabéns, eu já falei para ele que eu quero ele no próximo filme. Aí ele falou: "Eu quero dirigir agora." E, e para você, como foi se debruçar sobre essa Maria Tereza Goulart? É, é muito interessante porque, assim, eu tenho refletido muito do que é ser mulher, enfrentar uma posição como a minha de produtora executiva. Não foi fácil no dia, porque assim,
O André já tinha me visto atuando Na Serpente, no teatro do Nelson Rodrigues. Hum. Agora, recentemente, eu fiz uma peça, vocês não entenderam nada, do René Daubaldiat, mas ele não tinha visto essa, que ele sentou num lugar estratégico na plateia, isso é bem legal de contar, e é uma cena que só quem está sentado naquela posição vê o que eu faço de interpretação. Aí terminou a peça, ele falou assim: 599 emoções num frame de 5 segundos. Eu falei: é para você me dar uma protagonista no próximo filme. Foi só para você, eu falei para ele. Então, assim, o André, ele sabia muito quem eu era, como produtora, porque ele sabe tudo que eu já produzi, e como atriz, porque eu já tinha me visto em cena. Mas quando você está num cargo de liderança, como o meu, fora da cidade, que você tem que hospedar pessoas 1 mês e meio, né, longe das casas delas, longe das suas famílias, convivendo com 400 pessoas, 400 de verdade, tá? Não é, não é uma expressão. Não é fácil, né? Porque a gente é do mesmo jeito que a gente às vezes discute em casa com o filho, com o marido, né? E a gente, só que eles são aquelas pessoas que a gente discute, briga. Hoje mesmo eu falei uma coisa pro meu marido, ele falou: Nossa, mas precisa falar assim. 2 segundos depois ele estava me falando: Meu amorzinho, eu te amo, entendeu? Porque é isso, né? Quando você está com pessoas que você não conhece, tem pessoas que você tem mais afinidade e outras não, e é normal, né? Então você liderar tudo isso e de repente, num dia de que eu filmei 2 dias, mas com fala mesmo, foi um único dia, sentada naquela cena que eles vão visitar a casa da Maria Teresa, e eles já estavam ali atuando há umas 2 semanas, a minha cena era a primeira vez e o André vira pro fotógrafo, que é o Andradini, e fala: Vamos rodar um take só. Eu falei: Um take só? Eu estava decorada, mas um take só é cruel. Tipo, não é que eu fui fazendo cena a cena. Aí eu peguei o livro que eu li, que tem uma cena, eu sou louca para fazer o filme da Maria Teresa, porque tem uma cena quando a Maria Teresa volta, que ela já foi exilada, que ela volta para o Brasil e que ninguém sabe. Maria Teresa foi considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo, né? E quando ela volta para o Brasil, os militares ti- pedem para ela tirar a roupa, ficam espiando por um buraco. Isso com o marido morto, com tudo isso que ela tinha passado, e ficam rindo e ela escuta o som do riso das pessoas, vem do corpo dela, né? Uma mulher que foi primeira dama ter que passar por isso. Imagino que não passa uma mulher de periferia, né? Porque é absurdo ainda ó, você refletir sobre isso. E aí eu fiquei muito insegura. Aí o André falou: Valeu. Aí o Dante falou: Nossa, você não quer dar mais uma chance para ela? Ele falou: Não, eu confio, valeu. E aí ele fez, aí o fotógrafo pediu mais uma cena só para cobertura do carrinho, né? Que ele fez com o carrinho, mas na montagem ele usou a primeira cena. Então é isso. Eu gostaria de ter feito mais, né? Porque o ator sempre quer fazer mais. Eu queria aprofundar, e aí eu trouxe um pouco do que eu li da tristeza dela, de tudo que ela viveu, dela não conseguir quase nem comer no final, de tristeza mesmo. Eu acho que eu consegui, eu quis fazer ela um pouco diferente dos outros personagens, trazer um pouco esse luto, mas uma coisa mais contemplativa, mais para trás. Perguntei para o André se eu podia fazer isso, ele falou: perfeito, pode fazer. Ela está de luto, você pode fazer isso. E aí ele gostou. Eu sou muito crítica, eu gostaria de ter feito melhor. Eu sou sempre assim, sempre serei. Não adianta, posso ter ganhado um prêmio, eu vou falar que eu podia ter feito melhor. É, e de certa forma, o filme também é contemplativo, ele traz um olhar para trás, é, e durante a ditadura também, né? Em meio a tempos difíceis, ele está olhando também para 66, né?
que é uma, ele volta-se para a Frente Ampla, que foi feita nos anos 60 também, foi a tentativa de frente ampla entre o João Goulart, o JK e o Carlos Lacerda também. Sim, é ela que inclusive fala isso, né, porque até então o filme está indo na coisa da conspiração, ninguém sabe, e aí ela, a Maria Teresa que fala, né, que ela fala: "Às vezes eu os culpo por frustrar meu marido, né, mas quem vai levar para para o João Goulart a coisa da frente ampla é o Juscelino e depois o Lacerda, né. E eles eram inimigos, entre aspas, né, mas eles se juntam para destruir o que a ditadura vinha fazendo, né, que era silenciando e e causando um terror numa época que não tinha tanta mídia, mas que exterminavam pessoas que fossem contra qualquer reação contrária ao que eles achavam que deveria ser. E é muito complexo, hoje em dia e não é muito, ah, hoje em dia ainda se silenciam pessoas que são contrárias a alguma posição política. Daqui a pouco vem filme novo sobre isso, hein, mas eu ainda não vou contar. Ah, é. Eu vou Pode. voltar aqui, tá? Eu vou voltar Oba, aqui, Vinícius. vai. Então fica aqui o compromisso já, hein? Já tá aqui, só preciso conseguir patrocínio, por isso que não pode contar. Ah, sim, sim. E falando não só desse filme que está para chegar, mas também falando desse que está para chegar dia 9 de abril aos cinemas, o quanto é significativo a gente refletir sobre o período da ditadura. A gente está vendo não só a Conspiração Condor, mas também o Agente Secreto, o Ainda Estou Aqui, a Batalha da Rua Maria Antônia. O quanto é significativo olhar para esse período e também para trazer reflexão para o público. Eu acho que aquilo que eu comecei no texto inicial falando sobre fake news, né, a gente falar sobre a busca da verdade, sobre os silêncios impostos, sobre uma manipulação de informação que sempre existiu e que vai continuar existindo, mas deixar, convidar o nosso público, o espectador, e não ditar regra e falar que está certo ou que está errado, que não cabe a mim, não cabe ao André, não cabe, né, acho que a ninguém. Cabe o espectador, o público olhar e refletir sobre essa memória, sobre democracia e sobre responsabilidade coletiva. Né, Vinícius? Eu acho que trazer esses filmes que você citou para o presente de hoje, ele tem muito mais a ver com essa reflexão do que qualquer outra coisa. Né, de fato, e a Conspiração Condor também, a gente citou aqui a Mel, a gente citou o Pedro Bial e também reúne o Dan Stuba, que também reúne a Maria Manuela, também reúne um grande elenco também, né? Sim, Newton Bicudo, Carlos Messene, são atores importantes do nosso teatro brasileiro, né, pessoas que estão sempre envolvidas com causas políticas, envolvidas com reflexões e estão sempre se articulando. Então, esse elenco ele foi escolhido também, acho que o André acertou muito nesse elenco, né, porque o André também é uma figura política, né, conhecida pelo viés dele do passado de secretário, ele está sempre presidente de alguma coisa, diretor do MIS, ele está sempre assim, ele é uma pessoa muito articulada em prol audiovisual, mas ele é um cineasta, e ele fez 2 obras no passado. O André é uma pessoa, se você olha a Bodas de Papel dele, é um filme extremamente sensível, e aí você vai mergulhar nas histórias, o que levou ele a fazer esses filmes, é muito interessante. E eu pude conhecer este André que eu não conhecia também, né, porque eu conheci o André mais do lado político, e aí, quando ele me convida, eu falei:
Tudo bem, mas eu posso assistir os filmes que você já fez? Onde é que eu encontro eles, né, porque eram filmes antigos. Aí ele me mandou os links, ele falou: "Não, tá aberto no YouTube, mas tô te mandando aqui". Aí assisti e fiquei sensibilizada com onde ele queria chegar, né, que vai muito além de um discurso raso de esquerda, direita, e sim sobre verdade, sobre, democracia, sobre his infinitas histórias brasileiras que são maravilhosas, que a gente fica só admirando também. E eu sou a maior amante do cinema argentino, por exemplo, e francês, e falo sempre que eles sabem fazer filmes, mas é isso, eles contam muito da história deles. Eles pegam, às vezes, um cotidiano e contam, né. E a gente não faz muito. Já fez algumas histórias, dizer que nunca fez também estaria mentindo, mas a gente precisa fazer mais e contar mais sobre as nossas histórias, né. E ele fez isso. E acabou fazendo, inclusive, de um ponto de vista de uma personagem jornalista também. Sim, E é um gancho e interessante. e aí ele ainda faz o Rubem, né, o É, crítico, para arrematar. Eu que filmei aquela cena, hein, eu não assinei a direção, mas aquela cena foi dirigida por mim. olha, como é que foi dirigi-lo? Ah, não foi difícil, né, a gente soa, porque ele afinal de contas ele é o diretor, mas ele não deu trabalho. A gente mas eu deixei ele fazer em 3 takes, tá. Ah, mas ele foi sossegado, foi um bom Foi ator? tranquilo. Estava decorado, caracterizou, foi super generoso no figurino. Depois ainda que a gente presenteou ele com a camisa, porque ele adorou a camisa. Ah, Ele: "Eu quero essa camisa". E foi isso. Ele é uma pessoa incrível mesmo para trabalhar. E é interessante porque hoje em dia, para você seguir todas porque antigamente, vamos falar a verdade, já que é a hora da verdade, vamos falar a verdade. O cinema no Brasil, ele era precário, e ele era precário para os técnicos, porque se filmava várias horas, não se fazia uma alimentação como é hoje em dia, de 6 em 6 horas, não tinha o sindicato para proteger. Eu tenho algumas questões ainda que eu acho que o sindicato às vezes radicaliza, no sentido de que o produtor às vezes não tem a verba idealizada num total, e se você não tiver, você deixa de produzir e deixa de gerar cadeia de emprego. Mas, dentro de um mínimo que é preciso, o sindicato é perfeito e fez isso em prol aos artistas, e eu sou artista e agradeço profundamente, né. Então, é muito importante que você deixe o o o técnico, o artista confortável para trabalhar, né, porque se você fica fazendo ele ficar cansado, a pessoa que vai aparecer na tela com olheira, o André, a diária tem que durar 12 horas, da hora que você starta, se você está fora de São Paulo, inclusive da hora que você entra na van para ir para a locação. Se você está dentro de São Paulo, da hora que você chega no set, né, que aí é a sua moradia. Você não, agora até vai mudar isso, mas não pode passar de 12 horas. E o André, quase todas as diárias, não vou dizer todas porque não foram, a gente conseguiu terminar entre 9 e 10 horas. E isso faz com que o profissional consiga dormir bem, descansar, né, e sem a gente perder nada, a gente conseguia filmar tudo que o que a primeira AD propõe a filmar naquela diária, porque se você jogar para outra diária você vai estourar o orçamento, a gente filmava, e ele conseguia terminar antes. Sim, eu acho que a gente conseguiu finalizar a teve uma semana que nós filmamos em São Paulo, porque a parte da redação era muito complexa da gente conseguir produzir, em Iguape, até por conta de locação, ou até de toda a locação de objetos que a gente precisou para caracterizar a época, né, e aí, aumentaria muito o orçamento. Então, até isso nós tivemos que pensar, nós vamos deixar só a parte da redação de uma semana em São Paulo, que é o momento mais difícil, mais caro do projeto. E as outras partes nós podemos filmar todas em Iguape. Nós filmamos também
a cena do Juscelino Kubitschek quando ele entra na mansão, porque a gente não tinha uma mansão, apesar de Iguape ser uma cidade muito que no passado foi muito rica, mas é uma outra história, né, que teve uma questão com o rio, que eles abriram e acabou tendo um problema porque lá era o porto antigo, então a gente não tinha uma casa para ser a casa do Juscelino Kubitschek, então essa fachada da casa foi filmada em São Paulo. E o resto, assim, 85% do projeto foi filmado em Iguape. A reconstituição de Brasília, como é que foi feita? Então ali você vê que a gente até fez uma brincadeira ali, uma coisa ousada de usar o PB colorido na mesma cena, né, eu falo que foi o lado dele meio agora me fugiu o nome do cineasta, mas eu brinquei que ele estava fazendo uma coisa meio vou dar um exemplo agora, um meio Kubrick, mas não era esse cineasta, eu não era esse que eu falei no dia. E aí a gente, comprou essas imagens em PB, e aí ele vai fazendo a fusão e trazendo para o colorido, porque a gente decidiu que o filme tinha que ser colorido nos dias de hoje. Ah, eh, e aí a gente foi reconstruindo, foi a Mística que fez, tá, toda a parte dos telões, a gente levou toda a estrutura da Mística de pós-produção para fazer o croma no fundo, aí nós tínhamos os figurantes locais nessa cena, que era mais ou menos acho que 200 figurantes que nós tínhamos, e aí a gente ia fazendo a reconstrução e a Mística foi inserindo personagens atuais com antigos dentro da imagem antiga e fazendo bom, isso são eles que sabem fazer, Vinícius, eu não sei, tá, eu só fui aprovando. Foi ao Festival do Rio, foi agora apresentado, teve pré-estreia em São Paulo e teve uma pré-estreia em Iguape. Como é que foi essa pré-estreia? Foi surpreendente. Primeiro, assim, pela segunda vez eu quero agradecer a cidade de Iguape, né. Nós chegamos lá sem saber muito como seria, porque ia ser exibido a gente decidiu isso, que a gente ia colocar na praça principal, na frente da igreja, um telão que nós levamos toda essa estrutura para lá, nós fomos contemplados num edital de distribuição que nos proporcionou a fazer isso, então levamos toda a estrutura de São Paulo, e aí falamos: "Ah, 500 lugares", mas a gente tinha uma preocupação, porque como tinha a missa, a gente só podia começar o filme às 8h30. Sendo que o filme tem 1h50. A céu aberto, né, para um para um público, incrivelmente interessado, que depois a gente descobriu mais ainda, mas que não está habituado a ir ao cinema, está habituado à sala das suas casas, às plataformas de streaming, né, hoje em dia, pós-pandemia então a gente tinha uma insegurança das pessoas se cansarem, gostarem do filme, mas saírem no meio, e tinha criança, tinha bebê, tinha tudo que você pode imaginar no público, né. E aí, de repente, nós fomos aí o André e como a cidade também às vezes para um pouco mais cedo, eu falei: "Vamos jantar às 7, para que às 8 a gente possa fazer a abertura e às 8h30 exibir o filme". Tá, fomos jantar, quando deu 20 para as 8, entrou uma das produtoras da Pandora e falou: "Gente, tá lotado, mas tá lotado mesmo. Acho que tem umas 2.000 pessoas". Depois eles contaram com o drone, o prefeito nos mandou que tinha 2.500 e poucas pessoas. Na aí tinha pessoas sentadas na cadeira, pessoas sentadas na frente da igreja, em toda a escadaria, lotada, e do outro lado as pessoas em pé. A gente teve até o Sartini, que foi diretor do Museu da Língua Portuguesa por anos. Ele veio para assistir em São Paulo sentado depois também. Ele falou que assistiu 2 horas o filme em pé, eu falei: "Como assim?". Ele falou: "E eu não conseguia sair, fiquei vendo cena a cena".
eu adorei o filme, me prendeu, eu quero ir na estreia de São Paulo. Eu falei: "Tá bom, vamos embora". E aí, e foi muito interessante, porque até criança ficou assistindo o filme, né, o que me surpreendeu muito, assim, né. É, aí eu falei para o André, falei: "André, não tô acreditando, ninguém tá indo embora, vamos ficar até o final", e depois ainda quiseram fazer foto com a gente, né. Então assim, um público de verdade, né, um público verdadeiro, que é diferente do público da pré-estreia, que são nossos convidados, acho que 60%, o restante tem imprensa, tem um outro público, mas é diferente, né, o público da pré-estreia para uma pré-estreia, assim, a céu aberto numa cidade onde eles divulgam, o filme num carro com megafone, sabe, tipo Pamonhas, Pamonhas. Muito legal, né, eu me senti, assim, nos anos 70. Eu adorei aquilo, sabe. Ah, e aí eles divulgando: vai ter o filme, venham, venham com esse carro", e eu achei super cool, assim. E o público veio, assistiu, aplaudiu, perguntou. Muito, e teve o guarda que estava assistindo, que tinha uma área especial onde ficava o prefeito, uns convidados especiais, tinha umas 2 fileiras de cadeira ali para os celebrities de Iguape. E estava o elenco, estava o diretor, e aí a hora que acabou o filme, assim, eu não posso falar isso, mas ele fez, tipo, o que aconteceu no final, ele reagiu super alto, o guarda. "Ah!" Aí eu falei: "Viu só?" Aí ele queria falar sobre o filme, sabe, comigo, o guardinha que estava ali cuidando das cadeiras, das pessoas, um fofo menino inclusive. Então Nossa. é isso. E o filme, agora dia 9 de abril, enfim, chegando aos cinemas, né? Como é para você, como produtora, ver mais um filme chegando, mais um filme que tem sua produção chegando aí aos cinemas em grande estilo. É um filho, né, quando você se propõe a fazer cinema e faz nascer as suas obras, é como se você estivesse parindo realmente, às vezes demora mais que 9 meses. Então, é assim que eu me sinto cada vez que eu estreio um filme e fico ansiosa, sempre vou ficar ansiosa, porque eu quero que as pessoas assistam mais e mais e mais, que a gente faz com esse objetivo, né, o que seria de um filme sem o público. Bom, a gente está encerrando a entrevista e eu queria saber o que você quer que a Conspiração Condor deixe para o público, deixe de recado para o público. Que as pessoas, cada vez mais busquem as verdades, não acreditem na primeira coisa que elas escutam, principalmente em tempos sombrios de guerra, política, corrupção, que elas olhem para isso e tem muitos jeitos da gente, entender as verdades. Assistam filmes e eu espero que as pessoas assistam esse filme e continuem pesquisando, investigando, para que a gente não seja tão traído pelas mentiras não verdades que a gente costuma engolir por aí. Certo. Liz, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela entrevista e que venha uma grande estrada para a Conspiração Condor. Obrigada, Vinícius. Prazer em falar com você.